cremosa, aerada, levíssima e, claro, super chocolatuda. No 10º vídeo do nosso especial de Páscoa, eu trouxe ela, a mousse de chocolate perfeita. E o melhor, feita no potinho, sem gelatina, sem chantilly, que é para você vender muito. Essa mousse derrete na boca, é fácil de fazer e deliciosa. Excelente para a gente faturar com vendas de pronta entrega e também no delivery. Ela é sucesso garantido na Páscoa e, claro, no ano todo também. Antes da gente começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, que é para você não perder nenhuma das nossas receitas, e deixar aquele joinha que ajuda demais o nosso trabalho. Já aproveita e me conta nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Ou então me manda só aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo o nosso especial de Páscoa. E fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou deixar dicas valiosas sobre precificação, armazenamento e validade, que é para você vender com segurança e faturar muito. Lembrando que todas as medidas dos ingredientes em gramas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, bem certinhas para você seguir e arrasar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar preparando a nossa mousse de chocolate. Para ela eu vou derreter 450 gramas de chocolate. E para isso você pode usar o micro-ondas ou então fazer em banho-maria, que é como eu vou fazer hoje. Vocês sempre me perguntam, e se eu não tiver micro-ondas, como é que eu vou fazer? Hoje eu vou te ensinar como derreter esse chocolate no banho-maria. E eu vou te explicar o processo antes da gente começar, tá? A gente escolhe a panela, coloca um pouquinho de água no fundo, e quando a água estiver fervendo, eu vou encaixar uma tigela por cima da panela. É muito importante que essa tigela seja maior que a panela, que a tigela não tenha contato com a água que está aqui no fundo. E aí você pode usar uma tigela de vidro como essa, que essa minha é bem grande, ou pode usar uma tigela de inox também, não tem o menor problema. Só lembrando que essa tigela não pode ter contato com a água. E pode ser uma tigela de vidro, pode ser inox, pode ser louça, pode ser o que você quiser. Só não pode ser plástico, porque o plástico, claro, vai derreter aqui em contato com o calor da panela. Então agora a gente vai começar de verdade. Eu vou acender o fogo, vou deixar essa água ferver, tampo para andar mais rápido. Agora que a água está fervendo, eu tiro a tampa, desligo o fogo, encaixo aqui a minha travessa e coloco dentro dela 450 gramas de chocolate. Então venho mexendo. E como aqui eu tenho uma quantidade maior de chocolate, eu vou ligar o fogão por mais um tempinho. Tem que tomar muito cuidado para não deixar o vapor que sai da panela e que sobe aqui pela vasilha cair dentro do chocolate, tá bom? Desliguei o fogo novamente e agora eu consigo terminar de derreter o chocolate usando apenas o calor do vapor aqui da panela. Eu gosto de passar um guardanapo aqui secando a tigela só para a gente realmente não correr nenhum risco de entrar água em contato com o chocolate. Viu como é prático e super rápido? O chocolate, ó, já está totalmente derretido. Agora que ele derreteu, eu vou adicionar 1,5 caixinha de creme de leite em temperatura ambiente, tá? Não pode estar gelado. Vou misturar tudo. E aqui nesse ponto a gente até já pode retirar ele de cima da panela, tá? Não tem problema não. E aí eu vou misturando até ficar tudo bem cremoso e bem brilhante. Quanto mais vigor você usar para bater essa ganache, mais cremosa e mais brilhante ela vai ficar. Estou usando a espátula, mas você pode usar o fouet ou pode até usar o mixer também, se quiser. A nossa ganache, que é a base da mousse, já está pronta. Olha como ela fica cremosa, brilhante, perfeita. E olha que coisa mais linda a textura dessa mousse. E agora eu fiquei curiosa, me conta nos comentários, você usa ou já usou o banho-maria para derreter o chocolate? Tem alguma dificuldade com esse processo? Agora eu vou reservar a mousse e a gente vai para a próxima etapa.
Para trazer textura e também aeração para a mousse, a gente vai usar 6 claras, mas pode ficar calmo que não são claras in natura, tá? A gente não vai usar essas claras cruas. Eu vou colocar as claras aqui em uma tigela. Vou adicionar 1 xícara de açúcar refinado. E a gente vai mexer tudo e fazer um merengue suíço com essas claras. Vamos mais uma vez encaixar nossa tigela. E para ele eu ligo novamente o fogão. Então atenção, fogo baixo. E a gente vai mexendo o tempo todo em banho-maria, até sentir que todos os grãozinhos de açúcar já se desfizeram. Nesse ponto, as claras passaram da temperatura de 60 graus, estão pasteurizadas. Eu já não sinto mais os grãozinhos de açúcar. E a gente vai levar para a batedeira. Agora é só bater em velocidade alta até formar o merengue. Esse batimento leva mais ou menos uns 8 minutos, tá? E o ponto é esse aqui. O merengue fica mais firme e ele forma algumas pontinhas quando sai da tigela. Olha como o merengue fica bem sedoso e bem brilhante. Ele é muito levinho, mas ao mesmo tempo ele é bem firme. O merengue está pronto e agora a gente vai integrá-lo à ganache que está reservada. Eu venho colocando o merengue aos pouquinhos, coloco uma parte, misturo e mexendo com a espátula de baixo para cima, com delicadeza, até deixar tudo homogêneo. Acrescento mais um pouquinho, misturo novamente. E agora eu adiciono o restante do merengue. Misturo novamente. E para deixar tudo homogêneo, a gente pode usar a espátula, mas também pode usar o fouet, tá? Essa é a verdadeira mousse que não leva chantilly, não leva gelatina. Ela é deliciosa, muito aerada, muito cremosa e cada colherada derrete na boca. Você vai se apaixonar por essa mousse. A mousse já está bem homogênea, não tem mais pedacinhos de merengue por aqui. E olha que textura linda! Ela fica bem macia agora, mas depois que for para a geladeira, essa mousse fica com uma textura incrível. E para mim essa mousse já estaria no ponto, era só deixar esfriar mesmo, mas a gente vai montar potinhos com ela. Para a mousse no potinho, eu vou usar esses potes quadradinhos de 220 ml. Eles têm tampa e também tem lacre, e isso traz mais segurança e facilita bastante o transporte. Para montar os potinhos, eu vou usar também bolo de chocolate. Esse aqui é o nosso bolo de chocolate aqui do canal. E olha que massa super fofinha. Ele é delicioso, super fácil de fazer. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você assistir. Eu vou cortar o topinho para nivelar. Eu cortei a massa em quadrados e agora eu vou partir ela ao meio para fazer 2 pedaços mais finos. E agora, para montar o potinho, é muito simples. Primeiro eu coloco o bolo e venho com a mousse por cima. Para finalizar, eu vou fazer raspinhas de chocolate. Para elas eu vou usar um pedacinho de barra de chocolate e um descascador de legumes. Aí é só passar o descascador e a gente já vai formando as raspinhas. E aí, para finalizar, é só colocar as raspinhas, fechar o potinho, colocar a etiqueta e olha como ele fica perfeito. E nem precisa regar, esse bolo é super molhadinho. E se você quiser um pouco mais de textura, pode intercalar pedacinhos de chocolate que fica tudo ainda mais gostoso.
Esse potinho é muito fácil de fazer, muito prático e o melhor, né? Como é que resiste a um bolo com uma mousse de chocolate deliciosos desses? E agora que os nossos potinhos estão prontos, eu vou levar todos para a geladeira e a gente vai deixar eles descansando por pelo menos 12 horas. Nossos potes ficaram na geladeira por aproximadamente 12 horas e agora eles estão prontos e deliciosos. A mousse é leve, airada e muito gostosa. Só de ver já dá água na boca. O bolo fofinho, combinado com a mousse de chocolate, faz desse pote um queridinho de vendas e um dos mais pedidos. Afinal de contas, quem é que vai resistir a essa delícia, né? Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os produtos que eu usei nessa receita e nas outras receitas do canal estão aqui embaixo na descrição. É só clicar nos links que eu deixei para você e garantir os seus produtos. E o melhor, comprando por esses links, você ainda apoia o canal para que a gente traga ainda mais receitas incríveis para você. A receita rendeu 6 potinhos de mousse de chocolate. A validade dela é de até 4 dias e os potinhos devem ser conservados na geladeira. Eu deixei as informações de preço de custo e sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar embaixo do título e arrastar a tela para cima que você encontra. E se você preferir, pode usar potinhos menores de 100 ml também. Eles deixam o cliente super satisfeito, tem um preço de venda mais baixo, que permite que você alcance um público maior. E ainda deixou aquele gostinho de quero mais, que vai fazer o cliente pedir novamente no dia seguinte. Experimenta fazer essa mousse de chocolate no pote aí na sua produção, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso, vai vender muito. Além dessa sobremesa de chocolate, a gente também já fez aqui no canal mousse de maracujá, mousse de limão, que são deliciosas, recordes de venda no delivery. Para conferir as receitas dessas mousses é só você clicar aqui nas imagens que eu deixei no vídeo, na tela. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Um grande beijo e até mais!